Terça, 19 de dezembro. Verso para memorizar. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Isaías 49, 6. O testemunho fiel de Mordecai. Vivendo em terra estrangeira, mais cedo ou mais tarde, Mordecai e Ester, se permanecessem fiéis a Deus, poderiam enfrentar problemas. Foi o que aconteceu com Mordecai. Ouça Ester 3, de 1 a 15. Depois disto, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia, eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, julgou que era pouco, nos seus propósitos, atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o Pur, isto é, fizeram um sorteio na presença de Amã, para determinar o dia e o mês, e foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei, e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel sinete e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, inimigo dos judeus. E lhe disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. No dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei, e segundo tudo o que Amã havia ordenado, se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser endereçada a cada província do seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Foi escrita em nome do rei Assuero e selada com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que, num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente, e a lei foi proclamada na cidadela de Suzã. O rei Assuero e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Pergunta 4. O que aconteceu e por quê? Em Ester 3, lemos que o rei Xerxes, Assuero, honrou Amã e deu-lhe alta posição e pleno poder. Todos foram informados de que deveriam se curvar diante de Amã. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. A Bíblia não dá a razão pela qual Mordecai não se ajoelhava diante dele, mas sabemos o porquê. Ele era um judeu fiel e não estava disposto a homenagear um descendente de Agag, a Maliquita.
de um povo inimigo de Israel desde o Êxodo. Como um judeu fiel se ajoelharia diante de uma amalequita ou adoraria alguém além do Senhor? Então os servos do rei que estavam à porta perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Embora não saibamos em detalhes como ele respondeu, o verso seguinte diz que ele lhes tinha declarado que era judeu. Com essa resposta, Mordecai teve a oportunidade de explicar que, como adorador do Criador dos céus e a terra, ele não podia adorar um ser humano pecador. Sem dúvida, Mordecai, até certo ponto, testemunhou de sua fé, a qual ele aderiu tão fortemente que colocou em perigo a si mesmo e, infelizmente, a outros. Ellen White afirma, abre aspas, de Daniel e seus companheiros brilhou uma forte luz, em meio à escuridão moral das cortes reais da Babilônia. Fecha aspas. Quando Amã quis destruir o povo judeu, fez a seguinte descrição deles: existe um povo espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei. Um povo cujos costumes são diferentes e que não obedecem às leis do rei? Uma receita perfeita para a perseguição. Quais são as maneiras pelas quais podemos ser testados, como foi Mordecai? Como devemos reagir diante dessas provas?